Olá! No final da aula passada a gente viu este teorema 5, este teorema mágico, que nos diz como encontrar uma segunda solução de uma EDO linear homogênea se a gente conhecer uma por algum método, tentativa ou erro, por inspeção, sei lá, por alguma forma. Então, a fórmula é esta que está aqui, né? E eu mostrei um exemplo concreto, né? Como conhecendo a solução que era y1 igual a x, né? E a EDO vinha dada aí, como que a gente obtinha a outra utilizando esta fórmula. Então, é uma fórmula mágica, esta informação vale ouro para a gente. Muito bem, então vou começar a aula de hoje demonstrando isso, tá? Demonstração. Do teorema 5. Muito bem. Olha, se a gente prestar atenção a esta parte da fórmula, exponencial de menos a integral do coeficiente A1 de x, esse daí, de x, né? Essa parte da fórmula aparece na fórmula de Abel, né, para o Wronskiano, de duas soluções de uma equação diferencial linear homogênea. Então, essa é a chave para deduzir esta fórmula para y2, e tu vai vir da fórmula de Abel, né? Então, fórmula de Abel. Então, comecemos afirmando que a gente conhece uma solução da EDO. Então, seja y1 de x, uma função de classe C2 no intervalo AB, tá? Uma solução da nossa EDO linear homogênea, que está aí, nós estamos referindo a ela por dois asteriscos. Muito bem, então, da fórmula de Abel, então agora seja y2 uma outra solução linearmente independente de y1, né, que satisfaça a EDO. Também de classe C2, vamos ver, uma outra solução. Então, de dois asteriscos. Linearmente independente de y1 de x no intervalo AB. Tá? Formalizando as coisas. Então, o que a gente quer é encontrar y2, né, e encontrar que esta fórmula vai ser a fórmula para y2. Então, na fórmula de Abel, temos que o Wronskiano de y1 e y2 é alguma constante c vezes esse termo daí, né? A exponencial de menos a integral indefinida de A1 de x de x. Né? E se esta solução y2 for linearmente independente de y1, a gente já sabe que nesse caso esta constante c é diferente de zero. E vai acontecer que este Wronskiano é diferente de zero em todos os pontos do intervalo AB. Então, acrescentemos aqui da fórmula de Abel, temos isso, onde
zero, porque y1 e y2 são linearmente independentes. Muito bem, então vou apagar aqui. Abramos a expressão de Cheronsky. Temos que o determinante, na primeira linha vão as funções y1 e y2, na segunda linha vão as derivadas destas funções, y1', y2'. Igual a constante c, vezes, vou colocar aqui embaixo a função integral de a1 dx. E abrindo este determinante, a gente já apareceu isso em alguma outra aula, né? O produto dos elementos da diagonal menos o produto dos elementos fora da diagonal. Então, vai ficar assim. Vai ficar y1 dx vezes y2' dx menos y2 dx, ou vou colocar aqui y1' dx vezes y2 dx, tudo isso igual a c vezes a exponencial. Então tudo isto simplesmente foi abrir a fórmula de Abel. Então, no que a gente obteve aqui, lembremos, y1 é a função conhecida, que é uma solução da EDA. Então, deixemos claro, este y1 que está aqui, vou colocar assim, é conhecido. Essa é a função que a gente conhece, a solução que a gente conhece. E agora o y2 é a nossa incógnita, né? Incógnita. É a nossa incógnita. Né? Então, se a gente olhar mais uma vez para esta equação que ficou aqui, né? Encarando ela como uma equação onde a incógnita é y2, o que a gente tem escrito aqui é uma equação diferencial para y2. Né? Aí está y2, y2', o y, repito que esse y1 e y' são expressões conhecidas de x, né? E o que está do lado direito também é conhecido, né? Depende de uma constante arbitrária, mas multiplicando uma função de x conhecida. E mais ainda, essa equação diferencial que está aqui de primeira ordem é uma EDO linear de primeira ordem. E é uma EDO, então, que a gente sabe resolver. Então, aí está a charada, né? Vai ser uma EDO linear de primeira ordem para y2, nossa incógnita, que teria que acontecer que quando a gente resolver esta EDO linear de primeira ordem, a gente vai encontrar como solução o que diz o teorema. Então, vamos fazer isso. Muito bem. O que a gente faz quando a gente tem uma EDO linear de primeira ordem? Primeiro a gente escreve no formato padrão, né? Aquele formato de y dx, né? Mais p dx vezes y igual q dx. Né? Esse é o formato padrão para uma EDO linear de primeira ordem. E a gente viu uma fórmula para ela, onde aparece um fator integrante, aparece a constante arbitrária e aparece uma integral que deve ser calculada. Bom, então, nossa primeira etapa seria reescrever esta EDO desta forma, ou seja, onde aparece a derivada da incógnita,
a gente tem que dividir por y1 de x. Né? Então, dividindo por y1 de x, então aqui vai ficar o termo da derivada, vou colocar derivada com respeito a x da incógnita, y2, tá? Menos, então aqui vai aparecer y1' dividido por y1 com um sinal menos, menos y1' de x dividido por y1 de x. Tudo isso vai multiplicando y2 e tudo isso é igual a c sobre y1 de x vezes exponencial de menos a 1 de x de x. Então aí eu reescrevi a equação diferencial para nossa incógnita y2 no formato padrão de uma EDO linear de primeira ordem, que é quando tem um coeficiente 1 na frente da derivada de primeira ordem. Então agora isso já está pronto, né? Esta seria, aqui seria a função dzinho de x, isto tudo daqui seria a função qzinho de x. E aí então a gente vai na nossa solução, na fórmula que a gente encontrou, onde apareceu um fator integrante μ, né, que é a exponencial, lembra? μ x é a exponencial da integral do p de x, né? E haveria que substituir esse p de x aí, calcular a integral e depois substituir isto na fórmula que a gente tem para a solução geral, né? Então, esse seria o caminho a ser seguido. Eu vou aqui poupar um pouquinho essa conta, já vou dar a resposta, tá? Eu vou dar que a resposta, quanto seria a resposta para o μ de x, tá? O fator integrante obtém-se que o fator integrante vem dado por μ de x igual 1 dividido por y1 de x. Né? Se eu tivesse colocado p de x naquela fórmula da exponencial da integral de p de x, né? Isso, a resposta a qual a gente teria tido que chegar depois de tomar a exponencial e tudo, seria que o fator integrante é 1 sobre y1 de x, a menos de uma constante arbitrária. A gente sabe que o fator integrante é alguma função vezes alguma constante arbitrária, que por simplicidade a gente escolhe valendo 1. Muito bem, então significa que nesta EDO a gente, para resolvê-la, é conveniente multiplicar por este fator integrante. Então, vou colocar aqui número 1, aqui 2, tá? Então, multiplicando por 2, vem que os pontos Então, aqui temos 1 sobre y1 de x, que multiplica a derivada de y2 com respeito a x, menos y1' de x sobre y1 ao quadrado de x, y2, né? E quando aqui multiplicar por 1 sobre y1, vai aparecer c sobre y1 ao quadrado de x, vezes a exponencial de menos a integral de a1 de x. Né? E deveria estar acontecendo aqui do lado esquerdo, após multiplicar pelo fator integrante, né, que tudo isto que está aqui teria que ser igual à derivada
do fator integrante, que é 1 sobre y1 de x, vezes a nossa incógnita, y2. Teria que acontecer isso se a gente encontrou corretamente o fator integrante, aqui, 1 sobre y1. Então, se a gente abrir isto, quando a gente tomar derivada de 1 sobre y1 de x vezes y2, a derivada de 1 sobre y1 de x é precisamente o que está escrito aqui, é menos 1 sobre y1 ao quadrado vezes y1 limpo. É a regra da cadeia. Multiplicando y2 mais 1 sobre y1 vezes a derivada do y2, que é esse termo que está ali. Então, efetivamente, o que está escrito aqui, né, está bem colocado e escrito para ser a derivada desse produto. 1 sobre y1 vezes y2, onde 1 sobre y1 é o fator integrante. Então, essa é a graça do fator integrante. Simplifica o que está do lado esquerdo. Então, aqui vem que é a derivada. Agora eu vou colocar assim simplesmente y2 dividido por y1 é igual a c dividido por y1 ao quadrado de x vezes a exponencial x, certo? Então multiplico pelo diferencial de x e tomo as integrais indefinidas dos dois lados e aí vai vir a solução da equação diferencial. Então, multiplicando, né, pelo diferencial de x, aqui vem diferencial de y2 sobre y1 igual, esta expressão toda que está do lado direito, c dividido por y1 ao quadrado vezes a exponencial de menos a integral de a1 de x, e tudo isso está multiplicado por 1 de x, né? Diferencial do quociente y2 sobre y1 igual a esta expressão daqui multiplicada por dx, e agora tomamos a integral indefinida nos dois lados, né? Integral indefinida do diferencial de y2 sobre y1 igual, aqui vai ficar c vezes a integral indefinida de 1 sobre y1 ao quadrado de x, a exponencial de menos a integral de a1 de x dx. Isso mais uma constante arbitrária que vou chamar de C1. Tá? E então a integral do lado esquerdo é tranquila, a integral de du é simplesmente u. Não coloco a constante arbitrária porque já coloquei ela aqui do lado direito. Então aqui sim vou colocar que isto é y2 sobre y1, vou colocar de novo que são funções de x igual ao que está do lado direito. C vezes integral de 1 sobre y1 ao quadrado vezes a exponencial de menos a integral indefinida de a1 de x, isso mais C1. Certo? E finalmente, né, já estamos na etapa final, é simplesmente multiplicar por y1 de x, e aí temos a expressão de y2 de x, a solução da nossa EDO linear de primeira ordem, para a nossa incógnita y2. y2 de x igual c vezes y1 de x, vezes integral indefinida de 1 sobre y1 ao quadrado de x, a exponencial de menos a 1 de x, e aqui mais c1 multiplicando y1 de x. Esta seria a solução geral dessa EDO de primeira ordem. E bom, e aqui uma pequena análise, uma breve análise. Esta parte que leva C1, Y1, essa parte não é de interesse, não é novidade para a gente,
que seja uma solução da ideia original, pois essa era a condição de partida, seja y1 de x uma solução. Né? Então, que na expressão de y2 a gente numa parcela apareça constante arbitrária vezes y1 de x, isso não é nenhuma novidade. A gente sabe que se a gente tiver uma solução da EDO e a gente acrescentar uma constante vezes outra solução, essa parte a gente já sabe por teorema que também será uma solução. Então, esta parte não oferece informação nova. Né? Nada novo. A parte nova, o ingrediente novo que a gente está obtendo é o que está escrito aqui. Né? E vejam, o que está escrito aqui é uma constante vezes uma função. Né? Então, está aparecendo aquele formato da solução de uma EDO linear homogênea. Uma constante vezes uma função, mais outra constante vezes uma função. Então, o y1 era a parte que a gente já conhecia. Então, o y2 tem que ser esta parte aqui. Esta é a parte nova. Né? No teorema 5 só aparece isto, porque aparece a parte nova que é relevante. A gente sabe por teorema que se a gente multiplicar essa função por uma constante c e a gente acrescentar uma c1 y1 de x, que também vai continuar sendo solução, mas a parte que a gente queria obter era a parte nova. Esta é a parte nova. Esta é a parte nova que a gente desconhecia, né, no princípio. No princípio só conhecíamos y1 de x e esta é a parte que fornece uma segunda solução que vai ser linearmente independente da primeira. E isso é o que diz o teorema 5. Tá? Muito bem, então esse teorema é para ser guardado com chave de ouro. Né? Mais uma vez, a gente não tem a solução fechada para esta EDO linear de segunda ordem para qualquer A0 e A1 de x. A gente precisa sempre de alguma dica. Neste caso, a dica foi que alguém encontrou o y1 de x e com isso a gente obteve a segunda solução e aí temos a solução geral dessa EDO. Muito bem. Com isso encerramos essa parte desse teorema 5. Tá? E agora, no que resta da aula de hoje, né, a gente vai ver um caso particular que é extremamente importante. Um caso particular da nossa EDO linear homogênea que está aqui. Né? Coloquemos aqui. 3.3.6, a EDO linear homogênea de coeficientes constantes. Coeficientes constantes. Muito bem, então aqui corresponde este caso, e tu corresponde à situação em que esse coeficiente A0 de x vai ser um número, 5. E pelo coeficiente A1 de x vai ser outro número, menos 3, por dar um exemplo. Né? Então, a EDO que estudaremos aqui, vem dada por... Bom, eu vou escrever lá aqui em cima, tá? Vai ser a segunda derivada de y, mas vou ainda continuar colocando 1 a 1.
né? Aqui aparece A1 de x, aqui é um A1. Só que desta vez o A1 já não é uma função de x, é uma função constante com valor A1 de y de x. E analogamente onde aparece o coeficiente A0 de x, agora vai ser uma constante, A0 vezes y. Tudo isso igual a zero. E a gente vai ver que essa EDO pode ser resolvida na reta real completa. Ou seja, o intervalo aqui é de menos infinito até mais infinito, na reta real completa. Então, vou manter ela aqui nesse cantinho aqui de cima, tá? E vou me referir a ela por duas estrelas. Para a EDO linear em geral, que está aqui com coeficientes variáveis, na aula anterior eu me referi com 2 asteriscos. Agora para esta daqui de coeficientes constantes, vai ser com duas estrelas. Então, deixemos claro, essa EDO aí, tá? Onde o A1 e o A2 desta vez são números reais. Esse é o detalhe, não são funções, ou se vocês quiserem, são funções constantes. Essa é a parte importante. Então, esse A1 que está e esse A0 que está aí são constantes, números constantes reais. Eu falei 5 menos 3, eventualmente algum deles poderia ser 0, não há nada que proíba isso. Tá? Muito bem. Então, a boa notícia, a coisa bacana, é que este é um exemplo que se pode resolver completamente sem saber nada a priori. A gente não precisa nenhuma dica, a gente não precisa fazer nenhum teste, nada. A gente pode começar a partir de zero e a gente resolver. Tá? E é muito bonito aqui como a gente vai ver que funciona toda a teoria que vimos até agora de EDOs lineares. Tá? Mas antes de entrar nesse detalhe, é bom também a gente olhar para a equação diferencial que a gente quer resolver, né? E ver, olha, com as coisas que a gente aprendeu no capítulo anterior, antes de entrar neste capítulo de EDOs lineares, você pode abordar a resolução desta EDO. Né? Vou colocar aqui essa observação. A resolução da EDO em duas estrelas pode ser realizada pelo método de redução de ordem. Pode ser realizada pelo método de redução de ordem. Que foi o método visto nas últimas duas aulas do capítulo 2, anterior a este capítulo. Né? Lembremos que nesse caso, o caso que estaremos resolvendo aqui seria um caso em que temos uma EDO em que aparece y e aparece y duas linhas, ou seja, é o caso em que a variável independente, a variável x, está ausente da EDO. Né? A função fzão seria o que está escrito aí, né? Seria y duas linhas mais a1 y' mais a0 y. Seria um caso como esse. Né? E como era que se começava a resolução desse exercício? Se começava reescrevendo y duas linhas, né? Como utilizando a regra da cadeia, etc. Vocês podem rever os detalhes lá, né? Dessa forma, como de y' de y vezes y'. E o que fica aqui é uma EDO linear, é uma EDO de primeira ordem, né? Uma EDO de primeira ordem para y' versus y. Tem que resolver essa EDO, não vai ser coisa tão simples, tá? Eu advirto, mas você pode.
E depois, uma vez obtida a solução, tem que substituir de volta y', a expressão dela, e tomar mais uma integral. Não é coisa curta, tá? Eu admito que não é uma coisa curta, mas em princípio, com esse conhecimento que a gente tinha de antes, né, no final do capítulo 2, método de redução de ordem, se pode abordar a resolução de exercícios. Eu não vou seguir esse caminho, porque eu quero mostrar como a complementação com todas estas coisas que a gente aprendeu de EDOs lineares resulta numa resolução bastante rápida, tá? Então, isso que a gente vai ver aqui. Só mais um detalhe. Antes de abordar diretamente a resolução desta EDO linear homogênea de coeficientes constantes, né, preciso de um resultado anterior. Tá? Então, antes de resolver duas estrelas, precisaremos conhecer a solução de D menos R, desão menos R, y igual 0. Tá? Para x na reta real. O que era esse desão? Que já faz algumas aulas que a gente não usa ele de novo. Esse desão é o operador derivada. Né? Lá na primeira aula, né? Segunda aula, falei de operadores diferenciais, né? E vimos resultados importantes. Bom, agora é que esses resultados vão ser utilizados de novo, né? Então, esta EDO que a gente considera aqui, abramos explicitamente ela, seria operador desão, né? Operando em y, vai dar dy de x, menos constante r vezes y, igual a 0. Então, a EDO que precisamos resolver aqui é bastante simples. Dy de x igual ry. É uma EDO de variáveis separáveis. É só dividir por y dx, tomar integrais, vai aparecer um logaritmo, do outro lado vai aparecer rx, depois tomar exponencial, fazer todo esse procedimento bastante conhecido pela gente. Então eu vou colocar simplesmente qual é a solução a qual a gente chegaria, a solução geral dessa EDO de variáveis separáveis. A gente chegaria aí a que, vou escrever aqui para manter como um lembrete. A EDO é d menos r operando em y igual a 0, né? E a solução vai ser uma constante arbitrária vezes exponencial de rx. Isso é o que vem de resolvimento aqui, tá? Vou guardar essa informação, vou colocar algum número, tá? Equação 1. Então esse é o resultado que estou mencionando, que antes de resolver a nossa EDO de coeficientes constantes aqui, né, primeiro precisamos deste resultado. Né? Operador desão menos constante r, operando y igual a 0, possui por solução geral esse exponencial de rx, com a menos de um fator constante.
Muito bem, então agora sim vamos abordar a resolução da nossa EDO de interesse. Então, começamos, primeiro, começamos escrevendo a EDO em 2 estrelas, né? Então, em 2 estrelas, como aqui retomamos a notação dos operadores diferenciais. Então, aqui vai aparecer o operador D2 mais constante A1 vezes operador D mais A0 vezes 1. Tudo isso operando em y de x igual a 0. E a mesma equação diferencial escrita na notação de operadores diferenciais, que a gente utilizou bem lá no início, primeira aula, segunda aula, né? E agora vou citar o resultado importante visto lá. Então, coloquemos aqui equação 2. Primeira etapa foi escrever dessa forma. Segunda etapa. No que resta da aula, a gente não vai estar falando mais da EDO de coeficientes variáveis. Tá? Só vou estar falando da EDO de coeficientes constantes. Então, vou apagar aqui. Muito bem. Então, segunda etapa. Este operador L, né, que é um operador diferencial de coeficientes constantes, diferencial de coeficientes constantes, né? Ou seja, esse coeficiente daí é constante, esse daqui também é constante, são números reais, né? Então, fatoramos, na segunda etapa, fatoramos o operador L. Então, escrevemos como L igual D menos R1, D menos R2, seria a equação 3, onde R1 e R2 são as raízes da equação R ao quadrado mais A1 vezes R mais A0 igual a 0. Então, o que estou fazendo aqui, né? Vou lembrar um dos exemplos que a gente viu lá, primeira e segunda aula, né? Nesse exemplo, a gente tinha o seguinte operador diferencial: D mais 2, D mais 3. Aquele exemplo de produto de operadores diferenciais. O produto desse operador diferencial D mais 2 com este operador diferencial D mais 3. Os dois operadores em questão são operadores de coeficientes constantes. Então, o que a gente encontrou, tá, que foi algo não trivial, né?
para encontrar a expressão desse operador diferencial por extenso, né, a gente tinha que colocar uma função y de x e começar a aplicar operador constante, operador derivada e depois de novo operador derivada. Né? No final aparecia uma expressão com a função, a derivada da função e a segunda derivada da função. E daí depois a gente tirava qual era a expressão equivalente desse operador. E a resposta era que vinha dada por D2 mais 5D mais 6. Isso foi a resposta. E no mesmo exercício também a gente fazia a conta para D mais 3, D mais 2. A gente comutava a ordem. Né? Essa era a parte A de um exemplo. E nessa parte A, né, a conclusão a qual chegava era que esses dois operadores, D mais 2 operando em D mais 3, multiplicando D mais 3 e D mais 3 multiplicando D mais 2, os dois conduziam à mesma resposta e, portanto, são iguais. Né? Mas eu deixei claro depois, com o exemplo posterior, que se por acaso esses operadores aqui contivessem coeficientes variáveis que dependessem de x, a resposta em geral não seria a mesma se a gente comutar a ordem. Né? Então enunciei como resultado muito chave, muito importante, que se os operadores aqui, um ele é 1 e o outro ele é 2, fossem operadores de coeficientes constantes, então o produto dos operadores ele é 1 e ele é 2 fornecia a mesma resposta que ele é 2 ele é 1. Esse era um dos resultados importantes. E a outra parte importante era que a expressão que a gente obtinha, né, com o operador diferencial de segunda ordem, é uma expressão que a gente podia obter em forma ingênua, multiplicando aqui como se tratasse de um produto de polinômios. Né? Um polinômio d mais 3 com um polinômio d mais 2, então a gente multiplica d por d e d ao quadrado, aqui tem d vezes 3 dá 3d, mais 2d dá 5d, e aqui esse produto 2 vezes 3 dá 6. Isso obtém essa resposta, né? Mas esse procedimento em geral não é correto. Se eu colocar aqui funções que dependem de x, não posso fazer esse procedimento de multiplicar os d's com funções que dependem de x, porque d não é um número real, é a operação derivada. Tem que tomar cuidado. Né? Mas a observação que eu coloquei é que a resposta final que se obtém funciona desse jeito simples, como uma multiplicação ingênua, se estes coeficientes aqui forem constantes. Nesse caso, você podia fazer esta brincadeira de tratar isto como um produto de polinômios, né? Se forem de coeficientes constantes. Então, isso tinha que ficar bem claro. Se fossem de coeficientes variáveis, em geral, não se pode fazer isso. Coloquei um exemplo, uma resposta, e eu coloquei de novo na lista, para que vocês se convençam disso. Bom, a coisa é que o caso que a gente está considerando neste momento é o caso dos coeficientes constantes. Veja, este operador L que está aqui, D2 mais A1D mais A0, é como esta expressão diferencial, este operador diferencial de segunda ordem que eu tenho aqui. D2 mais 5D mais 6, né? Como se o coeficiente A1 fosse 5 e o coeficiente A0 fosse 6. Esse é o caso. Então, o que estou afirmando aqui na etapa 2, né, é que a gente fatora esse operador. Este operador, então, começamos com este operador D2 mais 5D mais 6 e depois o reescrevemos ele como D mais 2 e D mais 3, o produto desses dois operadores. Isso que foi colocado aqui, D menos R1, D menos R2. Ou seja, o R1 estaria sendo menos 2 e o R2 estaria sendo menos 3. Esse exemplo. Né? E bom, e de onde a gente tira esse R1 e R2 que estão aqui? Bom, são as raízes de uma equação de segundo grau. Qual a equação de segundo grau? A equação de segundo grau seria R ao quadrado mais 5R mais 6. O único que fiz foi trocar o operador D por uma potência de R. D ao quadrado por R ao quadrado. Ficou essa equação de segundo grau. As raízes desta equação de segundo grau precisamente são R1 igual a menos 2,
e R2 igual a menos 3. Bom, é isso que estou afirmando aqui. Cada vez que a gente tiver esse operador diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes, a gente pode fatorar dessa forma, encontrando R1 e R2 por meio da resolução dessa equação de segundo grau, que é o análogo desta que está aqui. A gente sempre vai poder fazer isso. Então, aqui que estou usando essa informação que foi vista na primeira e na segunda aula, dos operadores diferenciais. Em particular, a parte de fatorar o operador diferencial, né? Desde que ele seja de coeficientes constantes. Esta equação de segundo grau que apareceu aqui é extremamente importante, né? E recebe o nome de equação característica. Equação característica associada a RDO em duas estrelas. Ok? Então, ótimo. Então, como que vai ficando nossa equação diferencial se a gente fatorou esse operador diferencial? Então, 3, a gente tem nossa RDO como, escrita como D menos R1, D menos R2, operando em y de x, igual a 0. Olha, propositalmente, tá? Propositalmente, eu mencionei que quando os coeficientes são constantes, a gente pode perguntar a ordem. Propositalmente, eu vou colocar aqui o R2 e aqui o R1. Então, só para me poupar um pouquinho de tempo na etapa que está por vir agora, tá? Eu escrevo dessa forma. Então, nossa RDO que está aqui em cima foi escrita em termos de operadores diferenciais e fatorar dessa forma. Então, isto seria a equação número 5. Também vou escrever isso aqui neste cantinho, que estou guardando resultados que vou estar usando nesta aula. Então, colocamos aqui D menos R1, D menos R2, y de x, igual a 0. Essa é a nossa RDO que está escrita lá em cima. Já fatorado, aí o operador diferencial fatorado. É a equação número 5. Muito bem. Então, agora é que a gente vai encontrar a solução, né? Já feito estes arranjos, levar a nossa ideia inicial a este formato, agora vem o momento de encontrar a solução. Então, a gente vê que para resolver esta equação diferencial, né, isto passa pela determinação daquele R1 e aquele R2, que são soluções desta equação de segundo grau. Né? Para encontrar quanto vale R1, para encontrar quanto é R2, a gente tem que montar esta equação de segundo grau, resolver ela, encontrar as duas raízes, que vão ser o R1 e o R2. Então, quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente tem três possibilidades, né? Uma equação de segundo grau com coeficientes reais, né? A gente tem três possibilidades. Possibilidade número 1, que as duas raízes, R1 e o R2, sejam reais e sejam diferentes, que não coincidam, né? Esse é o caso mais comum, né? Mas tem outros casos. O outro caso pode ser o caso em que R1 e R2 coincidam, as raízes estejam repetidas, né? E também o terceiro caso é o caso de raízes complexas conjugadas. Então, para cada um desses casos, a gente vai abordar a resolução deste exercício.